A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcos Vinícius. E neste momento Deus tem uma palavra de cura para a sua alma. Deus tem uma nova direção para te dar. Deus tem respostas para te dar através da palavra dele. E no nome de Jesus eu peço que você fique até o final para você entender o que Deus tem para te direcionar, o que Deus tem para te revelar da parte dele neste momento. Eu convido os irmãos e as irmãs a estarem lendo conosco 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 23 ao 31. Louvado seja o nome do Senhor. O gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos diante de um texto a qual nos retrata sobre o gigante insulta os israelitas, e a Bíblia nos fala, antes de dar início a esse texto, que tinha um contexto, e esse contexto, bem verdade, é que Jessé, o seu pai de Davi, ele pediu que ele fosse até os irmãos dele e levasse alguns alimentos até o arraial, aonde os irmãos dele estavam. E aonde ele iria ir estava também Saul e todos os homens de Israel, no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Então Davi se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas que ele apacentava do pai dele com guarda,
e carregou e partiu, como Jessé tinha ordenado o pai dele ir até os irmãos dele. E quando ele chegou no lugar de batalha, quando ele chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja, os israelitas e os filisteus se puseram em ordem para pelejar, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que ele tinha trago nas mãos do guarda, tinha deixado a bagagem e correu para ver a batalha, para ver a peleja. E quando ele chegou, ele perguntou os irmãos dele se os irmãos dele estavam bem. Aí vai começar a descrever esse texto, que estando ele ainda falando com eles, Davi falando com seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Golias era um homem temido por muitos, porque era um homem preparado, era um homem gigante, e que desde sua mocidade havia se preparado para as batalhas, para as guerras. E por 40 dias ele afrontava o povo de Deus, os israelitas. E desta vez, quando ele subiu para afrontar o povo de Deus, os israelitas, e a Bíblia fala que ele falou conforme aquelas palavras, ele afrontando o povo de Deus, Davi estava perto e ouviu. Só que os homens que estavam ouvindo aquela afronta ao povo de Deus, os homens de Israel, eles fugiram diante dele e temia grandemente. Meus irmãos, os israelitas, eles tinham experimentado o poder de Deus. Eles tinham passado experiências sobrenaturais da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo eles se deparando com um homem gigante como Golias, eles estavam cegos a ponto de não entender que Deus era maior na vida deles, do povo de Deus. E eles fugiram diante da face de Golias e temia a Golias grandemente. Uma coisa nós não podemos aceitar para a nossa vida. Eu sei que os problemas são grandes na sua vida. Eu sei que as dificuldades são grandes sobre a face dessa terra, na vida do ser humano. Só que nós não podemos retroceder diante das grandes dificuldades da vida. Porque para você que não sabe, existe um Deus vivo, forte, tremendo e soberano, que joga por terra as gigantes dificuldades que se levantam contra a vida do ser humano. Existe um Deus que dá solução para as dificuldades que o ser humano teme na vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então talvez, quem saiba, você esteja temendo essa dificuldade. Os problemas estão constantemente aparecendo na sua vida. Os demônios estão usando pessoas para te afrontar. E você está temendo, você está fugindo, como o povo de Deus, como os israelitas.
Você está temendo grandemente. Só que, louvado seja o nome do Senhor, os israelitas ainda falaram bem assim: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar. Há de ser, pois, que ao homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e lhe fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Meus irmãos, enquanto o gigante Golias não via ninguém para se opor contra ele, ele continuou a afrontar o povo de Deus. E é assim o diabo na vida do ser humano. Enquanto o ser humano não se opor para se levantar e lutar contra o mal, o inimigo sempre vai ganhar espaço. Se todas as vezes que acontecer um mal na vida do ser humano, um gigante se levantar, e alguém não falar nada, e alguém não tomar uma posição para pelejar contra esse gigante, o próprio gigante vai continuar oprimindo a vida do ser humano. As enfermidades vão continuar oprimindo a vida do homem e da mulher que sofre. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Davi, ele era diferente. Não no sentido de ser melhor e nem maior do que ninguém, mas Davi reconhecia o Deus que ele servia. Por isso que a Bíblia nos dá a ênfase no versículo 23, que quando o gigante Golias afrontou o povo de Deus, a Bíblia fala: e Davi as ouviu. Porque Davi ouviu e não gostou daquela afronta. E ele decidiu fazer algo. Então é assim que nós também devemos reagir. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está sofrendo. Só que uma coisa de Deus eu falo para a sua vida: não se acomode com os levantes de Satanás sobre a sua vida. Não se acomode com os problemas que vêm sobre a sua vida. Tome uma decisão e não aceite para a sua vida, porque existe um Deus que quer pelejar pela sua vida e vencer esse mal que está se levantando contra a sua vida. Então, haveria de que um homem que vencesse a Golias, tirasse a afronta de Israel para com aquele gigante, haveria de receber riquezas e não receber impostos, não ser cobrado impostos da casa de seu pai, e ainda receberia a filha do rei por esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Então olha só que interessante. Quem vencer o gigante recebe o prêmio. Quem vencer o gigante recebe a honra dada pelo rei. Hoje não é diferente. Deus sendo o próprio rei, ele sendo o criador de tudo, de todos, é Deus que permite os gigantes se levantar na minha e na sua vida. Você tem que ter ciência disso. É Deus que permite as afrontas se levantarem contra a minha e contra a sua vida. Mas, irmão, por que Deus permite? Há diversas formas de você entender isso. Deus pode estar provando a sua fé para ver se você acredita verdadeiramente no que Ele pode fazer na sua vida. Deus pode estar te experimentando
Deus pode estar te preparando para você vencer outros gigantes. Deus pode estar te capacitando para você ser um homem e uma mulher forte. E quando você entender isso e começar a lutar contra os seus medos, as suas dificuldades, os seus gigantes, e começar a vencer com Deus na sua vida, há de ser que você receberá bênçãos da parte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em toda a Santa Bíblia eu aprendo que Deus, quando permitiu algo na vida dos servos e das servas dele, sempre foram por objetivos maiores. Os homens de Deus, antes de chegarem a certos cargos, eles foram provados, mas receberam a honra de Deus, receberam os bens espirituais da parte de Deus. Só que antes de receber, eles foram provados para serem aprovados por Deus. Então talvez você não entenda o porquê de problemas está se levantando na sua vida. Coisas que você não entende está acontecendo na sua vida, só que Deus está te esclarecendo que primeiro você vence o seu medo, primeiro você vence as dificuldades e depois você recebe o prêmio. Louvado seja Deus. Então é dessa maneira: vence o gigante e vence os medos, vence as dificuldades e recebe a premiação dada por Deus. Talvez, quem saiba, para você receber o que você sonha, o que você pede a Deus, esteja em você pelejar contra esse mal que se levanta contra a sua vida e vencer ele. Louvado seja Deus. Então Davi, ele não estava perto quando aqueles homens falaram que o homem que venceu o gigante haveria de receber a filha do rei e ficar isento de pagar imposto na casa do seu pai em Israel. E a Bíblia fala no versículo 26: então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi, ele era pequeno, ninguém dava nada por Davi, só que Davi era valente, Davi era destemido, Davi não tinha medo de nada e nem de ninguém, porque ele já havia enfrentado gigantes. Davi já havia enfrentado dificuldades. Então, muitas das vezes, nós somos discriminados, nós somos julgados pela nossa aparência. Talvez ninguém dê nada por você. Talvez as pessoas olhem para você e até falam que você é fraco, é fraca, que você nunca vai conseguir vencer. Só que para Davi, o que falavam dele não importava. O que importava para Davi era ele saber que ele, sendo servo do Deus vivo, ele fazia parte do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E fazendo parte do povo de Deus, ele sabia que estava no cuidado de Deus e que os gigantes não poderiam vencer ele, porque ele estava no cuidado de Deus. Só que os israelitas,
os demais homens e mulheres, não tinha esse pensamento e por isso eles fugiram. Só que Davi era diferente. E no versículo 27, tornaram a falar para Davi o que aconteceria se vencesse aquele gigante. E falaram conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, Davi perguntando àqueles homens o que aconteceria, Eliabe ouviu, e acendeu-se a ira de Eliabe, era irmão de Davi, irmão mais velho. Acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Primeiramente, Davi, ele foi até lá porque ele não poderia ver o povo de Deus ser afrontado, ser humilhado por aquele gigante e ficar quieto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, diante desse problema, dessa dificuldade, você também não pode ficar quieto. Você não pode aceitar e deixar que esse problema dite as regras na sua vida. Davi desceu até a peleja para ver o que estava acontecendo. Só que o irmão mais velho dele não gostou. E perguntou: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Como nós lemos, Davi deixou as ovelhas sob o guarda. Ele levantou-se de manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda. E Eliabe disse: bem conheço a tua presunção e maldade, do teu coração que desceste para ver a peleja. Meus irmãos, o próprio irmão de Davi, mais velho, não entendia o propósito de Davi e se levantou contra Davi. Então não se espante se pessoas que você ama, que está do seu lado, convivendo com você, se levantar contra a sua vida. Não se espante se pessoas que você ama e que diz estar do teu lado se levantar contra a sua vida e ficar irado contra você. Porque nem todos vão entender o propósito que está no teu coração. O propósito de Davi era ir para a peleja e, através do Deus vivo, jogar aquele gigante por terra. Só que o irmão dele não entendia isso e se levantou contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi disse para o irmão dele: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Davi estava falando: porventura não há razão para eu descer até a peleja? Por conta deste gigante incircunciso que está afrontando a mim, a você, a todo o povo de Deus? Eu creio Davi assim pensando. Então tinha motivo para Davi estar ali. E Davi não tinha feito nada para Eliabe se levantar contra ele. Só que nem todos que estão do nosso lado entenderão o nosso propósito. Davi falou: não há razão para isso, não há razão para me descer até aqui, pelo que esse gigante está fazendo. Então Davi se desviou dele. E desviou-se dele para outro. Davi saiu de perto dele e foi para perto de outro. E falou conforme aquela palavra. E o povo lhe respondeu conforme as primeiras palavras.
E ouvindo as palavras que Davi tinha falado, foram anunciar a Saul e mandou em busca dele. Ou seja, Davi foi ao encontro a Saul. Então, meus irmãos, é dessa forma que as coisas acontecem. Você não pode aceitar que nada e nem ninguém dite a regra na sua vida. Você não pode aceitar que nada e nem ninguém te afronte. Existe um Deus, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que peleja pelo seu povo. Só que muitos não têm essa ciência de que Deus é que peleja pelo povo, de que Deus é que trabalha pela vida daqueles que esperam na sua misericórdia. E que não há gigante que possa prevalecer contra a vida do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não aceite que os gigantes e os problemas ditem regras na sua vida. Existe um Deus para você buscar. Jesus, ele quer te ajudar. Jesus, ele quer te capacitar para você vencer gigantes. Através da leitura da palavra, através da pregação da palavra de Deus. Deus, ele quer que você vença os seus gigantes e receba de Deus as maiores bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor.